Podcast A Vida Espiritual. Hoje nós vamos falar da vida do servo de Deus, Padre Juan González Arinteiro, que é considerado o restaurador dos estudos místicos na Espanha. Esse é o título que lhe atribui o Padre Rui Marim. O Padre Arinteiro foi um padre dominicano espanhol que teve, talvez, o sacerdote que mais teve influência nos estudos de espiritualidade do século XX, não só na Espanha, também fora da Espanha, mas que em torno de si gerou um grande movimento de espiritualidade. O Padre Arinteiro teve um fato que marcou a sua vida, que foi a surdez ainda nos anos da sua adolescência, surdez no ouvido direito, que de uma maneira marcou demasiadamente, inclusive a sua figura, porque ele tinha que usar um aparelho para ouvir as confissões ou a direção espiritual. O Padre Arinteiro foi dominicano e assim, logo após seus votos, ele fez estudos obrigatórios para ser admitido nas ordens sacras, para ser ordenado sacerdote, mas não foi destinado ao estudo da teologia. Ele foi destinado aos estudos das ciências naturais, biológicas, e assim ele se enveredou por essa área, foi professor. E ainda nos primeiros anos do seu apostolado, ele é enviado para uma cidadezinha pequenininha da Espanha, chamada Corias, para exercer o cargo de professor, e é o tempo mais fecundo da sua vida. Por quê? Primeiro que ele lê um livro que marca muito, chamado Psicologia dos Santos, de Henri Joly, um escritor francês. Leio numa certa passagem do livro, onde ele fala da vocação universal à santidade. O Padre Arinteiro ficou muito marcado por essa expressão e por aquilo que ela trazia para ele. Durante esse tempo também ele começa um exercício de confessor, atendendo as dominicanas de Cangas de Narcea. E nesse mosteiro havia uma religiosa, uma pilar, e ele percebe na direção espiritual que ela recebia luzes muito altas, muitas graças espirituais, e que ele precisava estudar para compreender aquilo. Durante esse mesmo tempo, ele começa a amizade com uma família, e a filha, a moça dessa família, que no meio do Padre Arinteiro será conhecida como a Santina, ele vê que essa menina tem um chamado muito grande à vida mística. Ela entrará nas religiosas de Maria Reparadora, e a gente conhece pelo nome de religiosa dela, Madre Maria da Rainha dos Apóstolos. E ele acompanhará ela até a sua morte, ela morrerá muito jovem, e ele pôde acompanhar nesta menina a evolução espiritual dela, o crescimento espiritual da juventude até a vida religiosa, até a morte. E isso marca profundamente. Ele começa a estudar e a escrever sobre mística. E ele começa a estudar o que ele chama a verdadeira mística tradicional. É o nome de um livro dele, esse inclusive, que é a mística baseada em Santo Tomás, em Santa Teresa e São João da Cruz, nos autores clássicos de vida mística. Em 1909, o Padre Arinteiro vai a Roma para lecionar De Ecclesia, a matéria, na Faculdade de Teologia do Angélico de Roma, que é dos dominicanos. Nesses anos, o Padre Garrigou Lagrange o conhece. Provavelmente foi uma das maiores influências que o Padre Garrigou Lagrange teve. Durante esse tempo ele tem um problema de incompreensão. Algumas pessoas entendem mal os escritos místicos do Padre Arinteiro, especialmente o que se relaciona ao chamado universal, à santidade e à contemplação. O Padre Arinteiro tem uma formação clássica tomista, também mística, é assim, e nem sempre isso foi muito bem compreendido, e o seu defensor foi propriamente o Padre Garrigou Lagrange. Por esses anos ele ainda não era tão famoso como será depois. Depois desse acontecimento, ele volta para lecionar na Espanha. Ele era um homem muito ativo. Numa das suas visitas à França, ele conhece um pequeno folheto dedicado ao amor misericordioso, no qual não constava autor. Através de um sacerdote amigo, ele conhece a autora deste escrito, que é a superiora da visitação de Drovovan,
chamava-se Maria Teresa de Zandé. A Madre de Zandé tinha recebido de Nosso Senhor a missão de divulgar o seu amor misericordioso. O padre Arinteiro ficou muito tocado por esses escritos, traduz eles para o espanhol e os publica. Por esse tempo, ele toma conhecimento que os dominicanos franceses iniciam uma revista de teologia mística, chamada La Vie Spirituelle. E ele pensa em fazer uma revista também, e ele começa a sua própria revista, chamada La Vida Sobrenatural. Através da divulgação do amor misericordioso e da revista, ele ganha um certo status, que ele já tinha com os livros, mas através da revista, mais popularmente, em mosteiros, em casas religiosas, e ele começa a ser chamado para pregar retiros, fazer direção espiritual. E aqui começa um momento muito espiritual da sua vida. No mosteiro das monjas passionistas, ele conhece talvez uma das pessoas que mais o influencia, que é a Madre Madalena Jesus Sacramentado Marcucci. Era uma religiosa italiana, fundadora na Espanha das passionistas, que tinha ela uma vida mística muito profunda. Ela tinha sido filha espiritual do padre Germano Stanislau, foi diretor de Santa Gema também, e ela encontra o padre Arinteiro no momento que ela precisa de ajuda. Os dois têm uma união muito grande, especialmente porque a Madre Marcucci se sente chamada a publicar no mundo inteiro a vocação universal à santidade. E o padre Arinteiro começa com ela um relacionamento epistolar, e especialmente a faz escrever artigos para a revista. E ele publica esses artigos sob o pseudônimo de J. Pastor. O J. Pastor foi um dos artigos mais populares publicados. Mesmo depois da morte do padre Arinteiro, a Madre Madalena só morreu em 1960, ela continua publicando sob pseudônimo. Um segundo momento, ele encontra uma religiosa Clarissa, Maria Amparo, do Sagrado Coração, e com ela, e a pedido de Jesus, eles fundam o mosteiro de Clarissas de Canta la Piedra, que é um mosteiro que tem como finalidade a reparação ao Sagrado Coração. A Madre Maria Amparo precisava muito de direção espiritual. Ela era uma grande mística, também com dons extraordinários, ela foi estigmatizada, e o padre Arinteiro foi a pessoa certa e providencial. Ele ajudou a venerável, hoje venerável Madre Maria Amparo, a fundar esse mosteiro e ajuda a enviar vocações, a ter formação espiritual. Por esse tempo também, ele tem a ajuda da Madre Esperança de Jesus, que vai ser beatificada agora em maio, que é a fundadora das Servas do Amor Misericordioso e dos Filhos do Amor Misericordioso. De uma maneira, esse encontro foi muito providencial, porque após a morte do padre Arinteiro, a espiritualidade do Amor Misericordioso diminuiu muito na Espanha. E foi a Madre Esperança que a divulgou, inclusive a construtora de um grande santuário na Itália dedicado ao Amor Misericordioso. Também durante esses anos, por causa da sua fama, ele conhece a Madre Maria dos Anjos Sorazul, talvez a maior escritora mística mariana da Espanha, religiosa concepcionista. E o que essas pessoas trazem para ele? Ele começa a ver na prática o que ele tinha visto na teoria, que Deus atua nas almas, que a união com Deus é uma realidade palpável, que cada uma dessas pessoas realmente tinha um chamado e que elas têm uma missão na igreja. E ele começa a entender que essas missões não podem se perder. E ele começa a divulgar essas missões na sua revista. No caso da Madre Sorazul, então, ele nunca conseguiu que ela escrevesse para a revista. Ele insiste, a ponto dela achar extremamente irritante. Ela era uma mulher que não... Ela fazia as coisas na hora de Deus. Os seus escritos eram até parcos diante de tantas luzes que ela recebeu. O padre Arinteiro é um marco na vida mística da Espanha, porque muitos dos escritos dele ele vai reeditando com muitas notas, no qual ele cita todas essas filhas espirituais que ele vem conhecendo. Com o tempo, elas vão morrendo em odor de santidade, seus processos de beatificação vão sendo abertos. E ele vai vendo que a santidade não é uma coisa do passado, é uma realidade presente, viva, que essas pessoas santas existem, que as noites de São João da Cruz, que a teologia mística tradicional da igreja não é uma coisa do passado, não é uma teoria, ela é real. E isso para ele foi muito importante, porque ele começa a ver que é necessário formar uma classe de diretores espirituais. É o que mais me marcou. No seu leito de morte, as suas filhas espirituais, ele
dá como herança aos padres que ele acha mais competentes para dirigir. Foi assim a Madre Madalena Marcucci, foi assim a Madre Amparo, porque ele sabia que elas precisavam desse auxílio, porque é muito complicado passar por todas as noites escuras, especialmente a noite do espírito, sem ninguém que auxilie. Ele é um marco na Espanha e também fora da Espanha, porque ele abre a ideia de que a vida espiritual não é para poucos. Deus nos chamou todos à santidade. É claro que nem a santidade não significa ter estigmas, ter levitações, ter esses, não. Mas a todos nós Deus chamou a intimidade consigo. A vida de oração não é para uma minoria. Essa é a experiência que ele tem com a primeira filha espiritual lá, que depois vai ser Madre Maria da Rainha dos Apóstolos. Porque ele a conheceu jovem, ela era uma adolescente. E ele vai acompanhando ela até a morte, uma morte heróica. Ela sofreu tremendamente na sua morte e ela tudo oferecia a Jesus pelos pecadores. Ele compreende como, com a ajuda de um bom diretor e com a generosidade da alma, as almas sim chegarão à santidade. E isso marca tremendamente. A Igreja da Espanha sofreu demais no século XX. Não só durante a Guerra Civil, já anteriormente, na queima das igrejas em 31, o fim do século XIX inteiro foi de grande perseguições para a igreja na Espanha. E ele percebe que no meio daquilo tudo o Espírito Santo não para de agir. Em nenhum momento ele perdeu a esperança, porque ele pôde palpar como diretor espiritual que a igreja era santa e essa santidade resplandecia na imagem daquelas pessoas. Ele viveu e vive nas obras dos autores espanhóis, muito no Padre Royo Marín, também outros sacerdotes, né, Padre Baldomero Jiménez Duque, que continuaram esse estudo de mística sistemática e continuaram a direção espiritual, porque a igreja vive também dessas almas que no claustro, né, na sua fidelidade, espiam. A nossa geração entende pouco do sacrifício. E ele próprio vai dizer, no seu livro Questões Místicas, né, onde ele tenta condensar o questionamento que as pessoas fazem a ele, se é verdade que Deus chama tantos, por que tão poucos chegam à santidade? Porque nós fugimos da cruz. E essa generosidade com a cruz é o que ele mais encontra. A Madre Madalena Jesus Sacramentado teve que ter uma fidelidade tremenda em todas as perseguições que ela enfrentou, especialmente em não ser compreendida. A Madre Amparo, para fundar o Mosteiro de Cantalapiedra, teve que ter sofrimentos horríveis. E assim por diante ele vai vendo que aquilo não são coisas abstratas, né? Nas edições mais antigas dos livros do Padre Inteiro, existem uma série de notas que ele coloca iniciais, que não dá nem para saber quem é, porque ele teve muitas filhas espirituais. E ele ficou com uma fama tão grande de diretor espiritual que o Padre Garrigou, quando o amado Francisco de Jesus passou por uma noite espiritual terrível e ele não sabe o que fazer, ele manda uma carta ao Padre Inteiro para que ele a oriente, porque ele sabia que ele chegou a um grande discernimento espiritual. Essa é a mensagem dele para o nosso tempo. A santidade não é para poucos, ela exige sim generosidade. E nós temos uma necessidade muito grande de pessoas que se dediquem à vida espiritual e que se formem diretores espirituais, porque a gente depende deles. Nós precisamos hoje mais que nunca de sacerdotes que se dediquem à direção espiritual, porque é na santidade destas almas que a gente vê resplandecente a santidade da igreja. O Padre Arinteiro faleceu no dia 20 de janeiro de 1928. Em 1941, ele é exumado para ser enterrado no mosteiro de Clarissas de Cantalapiedra, que a tem como fundador. Em 52, se abre o processo diocesano. Esse processo foi encerrado e já desde 92 se encontra na fase romana. Quer dizer, nós esperamos o decreto de virtudes heróicas. Foram muitas pessoas ouvidas nesse processo, porque ele conheceu muita gente. Nós temos que agora rezar e pedir a Jesus que tenha um milagre por intercessão do Padre Inteiro e que a gente consiga o quanto antes o decreto de virtudes heróicas. Ainda hoje os dominicanos de Salamanca mantêm esse processo e tem informativos da causa, e as pessoas podem mandar para lá
as graças recebidas através dele, porque são essas figuras que vão marcar o século XX. Às vezes a santidade fica meio obscurecida no século XX, então a gente não pode esquecer delas. A gente espera o quanto antes que a gente consiga ao menos o decreto de virtudes heróicas dele, isso é, que ele possa ser chamado venerável. Atualmente ele carrega o título de servo de Deus.